A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2024 a revista que tem como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da Igreja no mundo. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 2, e esta lição de número 2, irmãos, é para a data do dia 14 de janeiro de 2024. Lembrando aos irmãos que a primeira lição, nós colocamos ela aqui em uma playlist chamada O Corpo de Cristo, para facilitar a busca dos irmãos por todas as lições que nós estaremos estudando nesse trimestre. Desde já agradeço a você, que vem nos acompanhando. Se puder, divulgue este canal, porque eu tenho certeza que ele será canal de bênção para a sua vida, assim como para a vida daqueles que você também estiver divulgando. Então, irmãos, neste trimestre aqui, só reforçando a primeira lição, nós iremos falar sobre o corpo de Cristo. E quem é ou quem forma o corpo de Cristo? Nós que somos a igreja. Esta revista ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. Muito abençoado, irmãos, para a nossa vida será este estudo. E desde já, você que está chegando agora no nosso canal, pode notar que tem várias playlists, porque Deus já nos tem dado aí há mais de 2 anos, a esse canalzinho para que nós pudéssemos estar aqui divulgando a palavra do Senhor. Nós temos como tema, irmãos, para a lição de hoje, o seguinte tema: imagens bíblicas da igreja. Nós iremos tratar então na lição de hoje que a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido são alguns termos, alguns nomes que a igreja do Senhor, que nós que compomos a igreja do Senhor, adotamos para o nosso relacionamento para com Deus, Por quê? Porque nós somos o povo escolhido, somos a nação eleita, somos a família de Deus, somos, a eclésia que nós estudamos na lição anterior. Então aqui, temos como textuário 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na primeira lição deste trimestre, nós estudamos sobre a origem da igreja. E aqui eu gostaria de destacar que nós cremos nesta linha que a igreja, a data, vamos falar assim, oficial de fundamento ali, da sua fundação, foi ali no dia de Pentecoste. De lá para cá, Deus tem abençoado, porque a própria palavra do Senhor diz que sobre a igreja do Senhor as portas do inferno não prevaleceriam, amém? Nós temos como verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Esses tempos atrás eu ouvi alguém dizer que a igreja ela está com os dias contados, porque a igreja faz parte de um sistema, e eu não creio desta maneira. Eu creio que, como nós estudamos na primeira lição, esse projeto ele nasceu no coração de Deus, e a igreja é uma fundação divina, então não foi criação de mão humana, para que venha aí vamos falar assim no termo aqui, falir. Nós temos como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso 32, e 1 Pedro capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Efésios diz assim, no verso de número 25: vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Olha que versículo forte aqui, irmãos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo.
Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, ou e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aqui, irmãos, eu gostaria de destacar, o verso 31, lá de Efésios capítulo de número 5, que diz, deixará o homem seu pai, O que acontece muito nos dias de hoje, Tem muito menino deixando a casa do pai, E nesse sentido aqui, para o casamento. E a palavra do Senhor, nesse sentido, deixará o homem, ou seja, aquele maduro, aquele responsável, aquela pessoa que já está ali preparada para os intempéries, Aquela pessoa que maduramente falando, espiritualmente falando, está pronto, mas quem está preparado para o casamento? Diante da palavra do Senhor, neste entendimento aqui que nós trazemos aos irmãos, deixará o homem. Por quê? Porque tem muitas pessoas, grandes, adultos, que ainda estão agindo como menino, E aqui a palavra do Senhor, ela é clara: deixará o homem, em todos os sentidos assim, mas principalmente no sentido de maturidade, Então nós temos aqui também, irmãos, como objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. O segundo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E um terceiro objetivo, que é explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Como parte motivacional para a nossa lição de hoje, podemos dizer que uma das imagens bíblicas mais gloriosas da igreja é a que apresenta como a habitação de Deus. E ainda que é um privilégio, ter essa consciência teológica a respeito da natureza da igreja como habitação divina, é o que? Transformadora para a nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos, que, como citamos lá no início, que na Bíblia a igreja ela é conhecida como santuário de Deus, casa de Deus, ou seja, Deus habita gloriosamente no meio da igreja. Então isso para nós já é motivo de motivação, saber que onde nós congregamos, a presença do Senhor, ela se faz presente porque Deus, ele habita na sua igreja, ele habita no meio do seu povo. Então, como parte introdutória para a nossa lição de hoje, nós podemos dizer que nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo que comunicam com o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então a igreja não foi criação de homem. A igreja, e como nós vimos na primeira lição, a igreja estava no coração e na mente de Deus para que se concretizasse ali no dia de Pentecoste, e que hoje para nós é um privilégio fazer parte, desta igreja. Então nós temos como palavra-chave a palavra imagem. E eu cito a lição anterior porque, como disse aqui, está lá numa playlist chamada o Corpo de Cristo, que os irmãos podem estar consultando. Se você perdeu a primeira lição, só voltar lá e estar aí assistindo. Querendo Deus, nós estaremos aqui para lecionar as 3 lições correspondentes a este primeiro trimestre. Nós temos aqui, irmãos, 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos para a nossa lição de hoje. O primeiro tópico ele traz como tema imagens que descrevem um relacionamento. Neste primeiro tópico nós estaremos vendo a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, e no terceiro subtópico, rebanho de Deus. Então vamos aqui ao primeiro subtópico. Diz assim:
Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas da Escritura. Aqui precisamos estar também entendendo que na verdade a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a figura da esposa para representar a igreja. Vamos lá dar uma lidinha em 2 Coríntios, capítulo de número 11, no verso de número 2, como de costume, né? Deus nos dá bastante referência bíblica para que possamos trazer aqui aos irmãos. Algumas estão aqui na revista, outras nós, durante o estudo, né, a gente traz para os irmãos. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 2. Verso de número 2, a palavra do Senhor vem dizendo, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, essa expressão aqui, virgem pura, né, nós vamos entender ela. Convém destacar que a palavra grega, né, ela paternos, traduzida, né, aqui em 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias, ou seja, é uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia do quê? De castidade, de pureza e de fidelidade. Amém? Então aqui neste versículo, a ideia desta virgem pura, ela traz o quê? Castidade, pureza e fidelidade. O subtópico de número 2 vai retratar lá em Efésios capítulo 5, verso 26, verso 25 e 26, que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Assim como é destacada a pureza da noiva, também é destacada a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Lá em Efésios 5, 25, que nós lemos, e eu gostaria de fazer menção de novo, diz: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, neste comparativo, será que nós estamos amando nossa esposa da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja? Nossa, olha que responsabilidade bíblica que é deixada para nós, né? Nós maridos. E aqui ainda, irmãos, podemos trazer que não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Então, podemos comentar aqui que Deus, Ele cuida, Ele zela pela sua igreja. Por quê? Porque Ele a ama. Da mesma maneira que eu cuido, eu zelo, eu prezo pela minha esposa. Por quê? Porque eu a amo. Né? Então, nesse sentido, nós podemos trazer ainda que isso deve ser parâmetro para o relacionamento de todos os casais, não apenas dos casais cristãos, né, daquele que professa a mesma fé. Não, nós conhecemos muitas pessoas que ainda não se renderam a Jesus Cristo, não se entregaram para Jesus Cristo como seu Salvador, mas que vivem bem, vivem como um casal e vivem bem. Né? Então, é lógico que aqui a gente não está defendendo esta linha de vivência, estou apenas trazendo aqui que qual deve ser o parâmetro para o relacionamento. O parâmetro deve ser o quê? O amor de Cristo. Né? Assim como Cristo amou a sua igreja, assim nós devemos estar também amando a nossa esposa, nos sacrificando, entendendo, conversando, né? Também não é só, né, como a revista trouxe aqui, não é só um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas também no ser prazeroso de estarmos aqui em uma relação conjugal, né? O mesmo comparativo, né, que nós temos aqui, quando em Efésios Paulo explica que Cristo amou a igreja, assim como nós temos que amar a nossa esposa. O terceiro subtópico, irmãos, vai falar sobre o rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Está lá em Atos capítulo 20, no verso de número 28. Aqui a igreja é retratada como o rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Então, Paulo deixa claro que esse
rebanho custou um alto preço. Qual foi o alto preço? O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda Pedro também põe isso como evidência, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3. Pedro, segundo Pedro ali, as palavras devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Então, nós vimos neste primeiro tópico aqui uma figura comparativa como a igreja como a noiva de Cristo. Vimos também a igreja como a esposa de Cristo e também como a igreja como rebanho de Deus. Então, para o resumo deste primeiro tópico, nós temos aqui o seguinte, imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, nós temos como tema imagens que descrevem função. Então, primeiro subtópico vai falar sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. O segundo subtópico vai falar sobre o corpo de Cristo. Aqui neste primeiro subtópico, nós vamos entender então este versículo aí, da carta de 1 Pedro, capítulo 2, no verso de número 9, que também compõe o nosso texto áureo. O que significa então essa geração eleita? O Novo Testamento mostra que em Cristo tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, por causa do que eles têm em comum. Ou seja, não há distinção de raça, não há distinção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui, nesse contexto aqui, abrange o quê? Abrange que vamos falar assim, trazendo nesse contexto aqui, é vontade de Deus que todos sejam salvos. Aí, no segundo quesito aqui, sacerdócio real, nós podemos entender que debaixo da nova aliança, que é a aliança que nós estamos vivendo hoje, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus, conforme o salmista vai declarar lá no Salmo de número 141, no verso de número 2. Vamos lá dar uma olhadinha? Salmo de número 141, Salmos de número 141, no verso de número 2. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte contexto: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ou por que essa explicação? Porque, irmãos, na antiga aliança, o que acontecia? Essa expressão vem dessa antiga aliança, onde o sistema sacerdotal era o levítico ali. E na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança, como nós acabamos de explicar. Na antiga aliança, somente ali a família levítica, ali no caso de Arão ali, eles tinham esse privilégio de estar ali fazendo parte desse contexto aqui de sacerdócio. Agora, já na nova aliança, todos têm direito a se achegar, a se achegar ao trono da graça, a fim de buscar o quê? Ajuda e misericórdia em tempo oportuno. Já a parte que nós vamos tratar aqui sobre nação santa e um povo adquirido, diz respeito essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Deus, ou seja, uma nação santa e um povo adquirido. Ser santo não significa ser perfeito, significa o quê? Ser separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado dos manjares deste mundo. E esse povo adquirido, como nós dissemos anteriormente, isso custou um alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E o subtópico de número 2 vem falando sobre o corpo de Cristo. É uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. Como nós vimos na lição anterior, a igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Então, quando a gente fala de igreja, vem na nossa cabeça o quê? A construção ali, o prédio, os pilares. Mas, biblicamente falando,
nós sabemos que a igreja, ela é retratada como o corpo de Cristo, onde cada corpo ali, cada órgão tem a sua responsabilidade. Eu gostei muito do que o autor da revista pontuou aqui, e ele diz assim, ó, a analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. É como eu disse aqui aos irmãos. O fígado não vai fazer o papel do rim. O rim não vai fazer o papel do coração e assim por diante. Cada um tem a sua responsabilidade no corpo. Da mesma maneira que no corpo de Cristo, né, a igreja, cada um de nós temos o quê? A nossa responsabilidade. Uns são pastores, outros são mestres, outros trabalham ali como diáconos, outros como presbíteros, né? Então cada um tem a sua função, cada um tem o quê? A sua responsabilidade diante da igreja. Como sinopse, então, para este tópico de número 2, irmãos, onde nós aprendemos aqui sobre a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Também falamos sobre o corpo de Cristo, né, essa analogia sobre o corpo de Cristo. O resumo diz assim, ó, imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Nós vimos na lição anterior o significado, né, de eclésia, que quer dizer ali, tirados para fora para um propósito comum. Caminhando aqui para a nossa, o encerramento da nossa lição de hoje, o tópico de número 3, ele vem trazer como tema imagens que descrevem a habitação. Nós teríamos, irmãos, assim, muitas coisas para trazer a respeito dessa analogia que Paulo faz, né, entre a igreja e o corpo de Cristo, né, e fala ali sobre marido, sobre esposa, mas porém, né, para este contexto e não fugir tanto do nosso quesito aqui, da nossa lição, né, creio que já é suficiente, né, o que nós lemos, porque a Bíblia ela mesma fala por si só, né, quando disse aqui aos irmãos, né, que deixará o homem o seu pai, quando a palavra do Senhor aqui revela que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Lá no verso 25, vós maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Então, irmãos, nesse contexto aqui, vamos estudar agora o que? Essas imagens que descrevem, né, que a igreja, primeiro, subtópico, santuário de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16. Ó. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. E aqui em dois sentidos. Individualmente, cada crente é o templo do Espírito Santo, conforme Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 19. E no coletivo também, a igreja é retratada como sendo o quê? O santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16 e 17. Ou seja, individualmente, você, eu, nós somos igreja de Deus, e no coletivo nós também somos o quê? Fazemos parte da igreja, né, universal, daquela igreja que vai morar com Deus. Então, neste sentido aqui ainda, podemos dizer, ó, que o apóstolo Paulo alerta para o perigo em que há de se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 17. Nesse sentido, neste contexto aqui, se a igreja, como nós cremos, é a habitação de Deus, então temos que tomar cuidado quando nós, ou quando ouvimos, ou até mesmo de nós nos levantarmos contra a igreja do Senhor. Gosto muito daquela passagem também, onde ali Jesus se apresenta para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Só que Saulo estava perseguindo quem? A igreja, né? Então eu entendo que aquele que persegue a igreja está perseguindo ao próprio Jesus Cristo, né? Então, neste contexto aqui, devemos tomar cuidado quanto ao perigo de se profanar
o que? A casa de Deus. Segundo subtópico vem dizendo, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 3, no verso de número 15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. Então, nesse contexto, isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Aqui, irmãos, muito bem pontuado pelo autor da revista aqui, ele declara o seguinte, uma igreja forte é formada por famílias fortes. E a retórica, né, ela também é verdadeira, o inverso também é verdade. Então eu creio assim, famílias fortes, igreja forte, né? Famílias fracas, igreja fraca. Então nesse contexto ainda, podemos trazer aos irmãos o quê? Que a recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Então fique com esta palavra. Famílias fortes, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Né? Que Deus tenha misericórdia para que Ele continue abençoando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para que nós possamos continuar debaixo da sua potente mão, da sua mão poderosa, agindo Deus em nossa vida. Quem impedirá? Né? Temos que estar na total dependência de Deus. Terceiro subtópico diz, o privilégio de ser igreja. Então aqui, à luz do que estamos estudando nesta lição, podemos fazer algumas considerações. A primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus e uns com os outros. O segundo ponto, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E qual a terceira? A terceira característica que nós vamos ver aqui, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Então é um privilégio fazer parte do corpo, ou seja, fazer parte da Igreja de Cristo. Caminhando aqui para o resumo, irmãos, deste tópico de número 3, onde nós estudamos sobre a igreja como santuário de Deus, né, a habitação de Deus. Estudamos também sobre casa de Deus, como ela é descrita em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 15. Por último, aqui estudamos sobre o privilégio de fazermos parte de uma igreja. Esse dia eu estava até comentando, né, debatendo sobre a palavra, debatendo sobre assuntos religiosos, e eu ouvi uma frase que, como eu comentei aos irmãos, né, que a igreja está à beira de acabar por causa do sistema, e eu fiquei meditando, irmãos. Hoje a coisa só não está pior, só não está muito pior, na minha opinião, porque a igreja do Senhor ainda está, né, batalhando, ainda está aqui neste plano terreno, intercedendo, buscando e guardando essas questões morais, essas questões civis, essas questões religiosas. Por isso a coisa não está pior. E outra coisa, o povo que fala que a igreja vai acabar, que a igreja... Aí eu fico pensando, se acabar, a gente vai congregar onde? Vamos supor, se fosse uma instituição, igual uma empresa, por exemplo, que faliu e manda aí os seus funcionários todos embora e etc., como nós sabemos. O que ia ser? Será que a gente ia ficar congregando? Será que a gente ia ter esta comunhão que temos na igreja? Eu vejo após os cultos, né, um conversa com o outro conversa com um. Problema, irmãos, e situações difíceis, todo lugar tem, né? Mas eu vejo assim o lado bom, pessoas que vão ali, que adoram ao Senhor, que falam do amor de Jesus Cristo, que estão em comunhão com Deus e comunhão com o seu próximo ali. Então a gente tem que parar e pensar e orar e interceder pela igreja do Senhor aqui, porque Jesus Cristo, quando Ele vier e buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, nós nos encontraremos com Ele em glória. E aí eu fico pensando, será ali o período do quê? Da grande tribulação, né? Então, que nós possamos, né, como o nosso pastor pregou esses dias para trás, que nós possamos estar sempre prontos e preparados para o arrebatamento
da igreja, da noiva do Senhor, onde nós ali cearemos, né, as bodas do Cordeiro em glória com Cristo. Então o resumo deste terceiro tópico diz: imagens como santuário de Deus, que nós estudamos, casa de Deus, descrevem a igreja como a habitação de Deus, ou seja, um lugar onde Deus vive, um lugar onde Deus habita. A conclusão para essa segunda lição, né, desta revista diz assim, ó: nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. Então essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, no corpo de Cristo. Desta forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema a natureza da igreja. Deus em Cristo Jesus te abençoe.